Como ser ético diante do momento difícil em que vivemos? Confira o quadro de entrevista que começa agora e saiba a resposta. Olá, é um prazer muito grande estarmos juntos outra vez. Hoje recebemos aqui nos nossos estúdios, no Vida em Foco, Dr. Joel Samuels Neto, servidor público da Procuradoria-Geral do Estado, portanto é procurador do Estado do Paraná, é escritor, ex-professor de ética espírita, articulista, coordenador de grupos de estudos. É um prazer tê-lo aqui, Joel. Vamos falar de ética espírita. Joel, como é que a gente pode compreender esse momento atual em que o Brasil vive, ou o próprio planeta está vivendo? Dá para falar alguma coisa sobre ética a respeito dessa questão? Entendo que sim, porque quando nós compreendemos a ética como uma ação moral, e o momento que nós estamos vivendo é um momento de grande questionamento, particularmente a respeito de valores, a respeito do que é o bem, a respeito do que é o equilíbrio, a respeito de dignidade, honestidade, nós percebemos a importância de que filosofias que abordem o tema façam também uma descrição, de modo a permitir que as pessoas se sintam orientadas a fazer o seu julgamento a respeito dos fatos, a tirar suas conclusões, fazer suas escolhas e, na medida do possível, contribuir para que o bem possa prevalecer sempre. Vamos definir ética, Joel. O que é ética? Olha, não na filosofia, necessariamente, no nosso dia a dia. É uma discussão que divide autores, tem abordagem científica, uma abordagem filosófica, alguns a confundem com a própria moral. Nós preferimos dizer que moral é o estudo daquilo que é bom, aquilo que é mal, e a ética é o estudo da ação moral. Portanto, a conduta pautada por determinados valores, por determinados critérios, pode ser objeto do estudo da ética. Da ética. Olhando para esse cenário nacional, vamos nos voltar aqui para o Brasil. Dá para dizer que nós estamos vivendo um momento de crise no campo da ética e da moral? Ou isso está dentro do contexto espiritual da evolução do Brasil e do planeta como um todo? Olha, como cidadão brasileiro, eu entendo que nós estamos num momento de crise. Não que nós não tenhamos vivenciado crises anteriormente. Certo. Mas, de repente, as coisas que, de certa forma, agridem o sentimento ético, pelo menos do homem médio brasileiro, elas, de alguma maneira, fazem com que nós fiquemos assustados, perplexos com a dimensão que as coisas tomaram. Quer dizer, nunca nós vimos, pelo menos estampado em manchetes de jornal, nas redes sociais, tantos detalhes a respeito de má utilização de recursos públicos, por exemplo. Quer dizer, nós nunca vimos em tamanha dimensão como aquelas compreensões da mentalidade social a respeito do famoso jeitinho brasileiro, né, que talvez até nos tenha feito chegar ao ponto em que chegamos. Okay. De alguma maneira, a mentalidade social brasileira, ela sempre suportou uma certa margem, digamos assim, de flexibilidade a respeito de alguns valores. Porém, atualmente, parece-nos que as pessoas amadureceram um entendimento diferente, nós estamos nos envergonhando de certas coisas, ao invés de, como acontecia no passado, até sentirmos um certo orgulho por sabermos dar um jeitinho nas coisas. O que você nos diz é que estamos, então, de alguma forma, caminhando para um processo de aperfeiçoamento, mas ainda há resquícios muito fortes na nossa cultura. É um problema cultural também, a questão ética, e que, pelo menos, o que se pode esperar é que isso
vá desvanecendo, ou seja, caminhamos para que a ética efetivamente se instale na nossa sociedade? Sempre a ética tem um sentido cultural. Basta nós olharmos outros povos e nós veremos que dentro de determinadas culturas, aquilo que para nós não é ético, para esses povos é ético e vice-versa. Certo. O que acontece em nosso país é que, de repente, as instituições, ou mais do que isso, alguns agentes das instituições, como Poder Judiciário, Ministério Público, a própria imprensa, de repente as pessoas estão se apresentando e defendendo uma bandeira que ela é imparcial no sentido de que não tem ideologia a defender, mas defende valores, valores que nós entendemos que são perenes. Ok. Poderíamos dizer, Joel, que a ética é uma ânsia do ser humano, ele anseia por viver numa sociedade mais ética? Está íncito no ser esse padrão de moralidade, esse padrão ético desejável nele e nas sociedades? Como é que é a ética? Basta que cada pessoa se pergunte a si mesma se ela quer ou não melhorar. Certo. Ninguém, pelo menos em sã consciência, que se questione a si mesmo se ele quer, no momento seguinte, ser melhor do que ele está sendo agora. E essa é uma expectativa, é uma abertura para uma transformação no futuro. Okay. Então, nós sempre estamos querendo melhorar, estamos sempre querendo alcançar mais equilíbrio, mais harmonia. Estamos permanentemente buscando, ainda que sem uma consciência muito clara sobre isso, estamos buscando um aperfeiçoamento. Ok. Então, é parte do ser esse desejo natural de progredir, de prosperar e ter uma sociedade melhor. É isso? Entendemos que okay. Sim. Joel, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu queria deixar aqui uma pergunta para você responder depois. Há uma ética espírita? Nós voltamos já já. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje é: como ser ético diante do momento difícil em que vivemos? Confira. Ok, retornamos com a nossa entrevista hoje com Joel Samuels Neto, procurador do Estado do Paraná, escritor, articulista, coordenador de grupos de estudos. Joel, te fizemos uma pergunta no intervalo, antes do intervalo. Há uma ética espírita? Kardec tratou desse assunto? Certamente, podemos dizer que toda proposta filosófica espírita, ela tem como espinha dorsal uma proposta ética. E a ética espírita é a ética cristã. Toda a ação moral de Jesus, ela é trabalhada, ela é reconceituada, ela é contextualizada, atualizada, poderíamos dizer, na mensagem espírita. Continuamente nós estamos tentando compreender cada vez mais na extensão e na profundidade que o nosso momento contemporâneo permite, quais são as referências do nosso Mestre Jesus. Como é que Kardec trata esse assunto? Ele tem um capítulo especial ou, como filosofia, a doutrina espírita está permeada a questão ética no bojo da própria doutrina? Como é que é esse processo para a gente identificar que espiritismo é uma filosofia, portanto, comporta a ética como um padrão moral, com um princípio ético mesmo, né? Porque ética e moral às vezes se confundem, né? A linha é muito tênue mesmo, né? À medida que a doutrina espírita propõe que as pessoas façam autoconhecimento e, em se conhecendo, elas possam perceber melhor o que elas querem fazer, por que estão fazendo aquilo que estão fazendo, ela está dando os referenciais de um comportamento ético. A diferença, digamos, da ética proposta pelas filosofias construídas pela mentalidade
humana, dos encarnados, da nossa história da filosofia, Certo. é que a filosofia espírita é uma filosofia cósmica. Ela tem um sentido que transcende os limites da nossa experiência material. Por isso que podemos dizer que se trata de uma proposta um tanto quanto paradoxal. Imagine que Cristo não se limitou a dizer que nós precisávamos perdoar os nossos inimigos. Nós deveríamos amá-los também. Então, esse é um sentido que é muito difícil de ser compreendido numa ética terrena, puramente falando, porque envolve uma sensação, um pressentimento de algo maior, uma abertura, por assim dizer, cósmica. É uma pergunta. Nós poderíamos dizer, você como professor de ética, que entre as propostas filosóficas, desde os filósofos gregos e a doutrina espírita, que se associa, que deságua na proposta de Jesus, uma digamos assim, é teórica e a filosofia doutrinária espírita associada à proposta do Evangelho é essencialmente prática. A gente poderia fazer essa distinção? Assim, falando como, permita-me dizer, um ex-professor de ética espírita, mas as duas dimensões estão presentes. Né? Quer dizer, a teoria está junto da prática e a prática fortalece, melhora a construção da teoria. E podemos dizer que o que o Espiritismo propõe em termos éticos, obviamente, é a mudança de comportamento. No sentido de que nós vamos exercitando, vamos realizando, vamos dimensionando o nosso ser para algo novo, e à medida que fazemos esse exercício, nós nos transformamos. Então, há um sentido transformacional da proposta ética espírita. Te pergunto, é possível o ser humano, porque me parece, e me corrija se eu estiver errado, que ética está na estrutura espiritual do ser. É possível a criatura atingir aqueles patamares evolutivos que se pretende que se destina ao ser como herança divina, sem que ela viva eticamente? Não, uma coisa não pode existir sem a outra, né? À medida que nós vamos vivenciando essa ética cósmica, essa ética cristã, continuamente renovada, continuamente transformando o ser, nós vamos alcançando estágios melhores. Okay. O que nós não devemos fazer é colocar objetivos inatingíveis. Existe uma ética espiritual, uma ética cristã, uma ética cósmica possível e necessária de ser vivenciada no dia a dia, no nosso cotidiano. E à medida que as pessoas se sensibilizam para essa possibilidade, elas percebem que podem transformar as suas vidas de uma maneira prática, aí sim um resultado prático de uma proposta filosófica. Você falou no aspecto prático. Na minha compreensão, Jesus foi essencialmente prático. Todos os seus ensinos, ele os tornava práticos quase que imediatamente. Como é que a gente identifica um comportamento ético? No nosso cotidiano. Porque às vezes, quando você fala de ética, parece que é algo inatingível, é uma questão acadêmica ou questão dos antigos, dos filósofos, conhecidos ou não, ou seja, uma concepção puramente pessoal. Como é que a gente identifica um comportamento ético no dia a dia? Olha, quando nós percebemos por nós próprios que cometemos um erro, ninguém viu, ninguém testemunhou, mas nós sabemos que fizemos. E enquanto nós não resolvermos essa questão conosco, em nosso interior, nós não nos sentimos devidamente equilibrados. O que é importante dizer, isso o Espiritismo, por diversas maneiras, fica orientando as pessoas, é que elas prestem atenção nos detalhes, prestem atenção nos momentos pequenos. Na nossa cultura, infelizmente, ainda existe muita margem de tolerância para pequenos desvios. Coisas que as pessoas dizem, mas isso é humano, isso todo mundo faz. Só que, na verdade, quando nós ficamos reproduzindo
essas pequenas falhas, esses pequenos erros, as pequenas mentiras, nós estamos, na verdade, exercitando um caráter. E daqui a pouco nós estaremos nos preparando para grandes mentiras, para grandes equívocos, porque esse tem sido o nosso exercício cotidiano. Complexa essa questão. Joel, queremos te convidar para uma nova conversa. Hoje o nosso tempo, lamentavelmente, está se acabando, mas agradecemos muito a sua presença. Fique conosco, o programa A Vida em Foco continua.